A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Estamos aqui no nosso 15º dia da nossa campanha poderosa das boas notícias. E o texto para nossa meditação está no livro de Números, no capítulo 14, no versículo 8 e 9, que diz assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Quando Deus tirou o povo do Egito, que fez com que o povo passasse pelo Mar Vermelho, que eles peregrinaram pelo deserto, a promessa que estava sobre aquele povo era que eles entrariam na terra prometida. Moisés, ele envia 12 homens para espiar a terra. A Bíblia fala que 10 deles levaram um relatório que a terra era uma terra difícil de possuir, por causa dos gigantes, dos habitantes daquela terra, que eram enormes. Então, aos olhos humanos daqueles 10, era impossível eles entrarem naquela terra que Deus havia prometido. Então, Josué e Caleb traz à memória aquilo que Deus havia prometido, dizendo: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra. Então a primeira coisa que você tem que se preocupar não é em possuir, mas em agradar a Deus. E ele diz: e nolo dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra. Não precisa ter medo, confie naquilo que Deus te prometeu. Porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Ou seja, podem ter números, ser maiores, ter mais condições, ter fama, ter estado, não importa. Deus é comigo, Deus é conosco, não os temais. Não precisa ter medo, porque maior do que esses gigantes, moradores dessa terra, é a promessa que eu tenho para a sua vida. Maior do que os gigantes que habitam nesta terra é aquele com quem está convosco. E eu vim aqui para trazer esta boa notícia para a senhora e para o Senhor. Deus, ele é maior do que essa enfermidade. Deus, ele é maior do que esse problema financeiro. Deus, ele é maior do que esse problema familiar, do que esse problema no casamento. Deus, ele é maior do que principados, potestades, príncipes dessa terra. Principados, potestades, dominadores. Deus, ele é maior do que a inveja, do que a macumba. E aqui eu quero fazer uma oração em seu favor e profetizar que o lugar que Deus falou que você iria entrar, você vai entrar
e vai tomar posse. Ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu oro e abençoo a vida dessas pessoas. E eu peço que o Senhor venha cumprir com as tuas promessas na vida do teu povo. Assim como Josué e Caleb não olharam para o tamanho dos habitantes daquela terra, mas eles se agarraram na tua palavra e naquilo que o Senhor havia prometido. Faça, meu Deus, com que este povo tenha a mesma atitude, a mesma fé, que eles não ficam olhando, meu Deus, para o tamanho do problema, mas que eles venham olhar para aquilo que o Senhor prometeu. Frustra, meu Deus, os planos do diabo. Frustra os planos de Satanás contra a vida deste homem e contra a vida desta mulher. E faça, meu Deus, o sobrenatural acontecer. Em o nome de Jesus. E você que crê, diga amém e diga graças a Deus.